Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida. Graça e a paz do Senhor seja no seu coração, amém? Esse testemunho que vocês viram aqui agora, vocês perceberam, esse casal são pastores na videira do Garavelo, tinham 3 filhos e adotaram agora 3 irmãos. Eles são filhos da mesma mãe, cada um de um pai, e estavam no abrigo. Recentemente nós assumimos o abrigo Niso Prego, com 30 e poucas crianças, e de fato Deus, através dessa irmã, começou a fazer uma célula lá dentro, né? E depois agora nós acabamos cuidando de lá, e Deus tem feito um testemunho tremendo. Lá tem mais de 30 crianças esperando uma adoção, e testemunho muito poderoso. Hoje de manhã eles apresentaram os 6 filhos aqui, né? Os 3 deles e os outros 3 que agora são deles também, adotados. Foi muito emocionante, muito bonito. E o juiz que cuida, né, é muito rigoroso esse cuidado com crianças para serem adotadas, mas ele tá tão impressionado. O testemunho desse juiz a nosso favor é que falou: olha, eu não sei exatamente, mas essa instituição que assumiu os cuidados não pode sair de lá mais, porque depois que eles assumiram, ele falou, tem 20 das 30 e poucas crianças, tem 25 crianças que estão no processo de adoção, que tem pessoas que já estão nessa fase de apadrinhamento para depois adotar. Ele falou, eu nunca vi isso na minha vida. Ele está impressionado com o que está acontecendo lá, e nós sabemos que isso é a luz de Deus no meio das trevas, resplandecendo através de nós como igreja. Isso é tão maravilhoso, né? Foi realmente tocante. A pastora Luiz estava comentando hoje, a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo, e nós fomos chamados para resplandecer no meio das trevas. E é óbvio que essa obra, né, isso que os irmãos responderam ao coração deles, é uma luz que brilhou a tal ponto que a própria televisão teve que ir lá. E agora, é importante que você entenda que essa é uma maneira de fazer a nossa luz brilhar. Mas acredite em mim, não há nada mais poderoso do que fazer a luz brilhar, quando nós levamos o evangelho da graça de Deus para todos os lugares. Essa é a luz que de fato tira das trevas. E eu quero desafiar você a participar dessa obra. Olha, irmãos, nós temos tido tantos desafios que Deus tem colocado nas nossas mãos. Esse orfanato, né, que é chamado na verdade de abrigo, é apenas mais um. Nós temos uma creche com mais de 300 crianças que nós cuidamos, e nós temos escolas, nós temos tanto trabalho que Deus tem colocado nas nossas mãos. Hoje nós abrimos igrejas em lugares que nós nunca imaginávamos que estaríamos lá. Nós temos igreja na Índia, nós temos igreja no Paquistão, nós temos igreja, rapaz, é tanto esses anos todos, nós temos lá uns 6 lugares de países muçulmanos que nós entramos, que nós estamos sustentando alunos que nós nem conhecemos, fronteiras que Deus foi nos colocando e abrindo, igrejas em vários países da África que estão sendo na Europa, em todos os lugares. E acredite em mim, você talvez nem saiba disso, mas tudo isso tem sido possível porque irmãos que entenderam a graça de Deus têm contribuído com dízimos e ofertas aqui, e através desses dízimos, dessas ofertas, nós estamos entrando em lugares. Agora mesmo nós vamos enviar um casal para o Líbano. São todos os países muçulmanos. Nós estamos com irmãos em tantos lugares, irmãos. Você não faz noção do tamanho dessa obra. E às vezes o nosso coração parte porque são famílias que largaram tudo para ir pregar o evangelho e dependem de nós. E o meu desejo é que você participe disso com alegria. Um tempo atrás, alguém que é dizimista recebeu uma crítica dura e falou: olha, você fica dando dízimo para encher barriga de pastor, isso é um absurdo. Alguém falou, e nós falamos para ela: quando alguém falar isso para você, diga para ele
que você não está enchendo a barriga só do pastor, não. Você está enchendo a barriga da mulher dele também, e dos filhos dele também, e da família inteira que largou tudo para servir a Deus, para pregar o Evangelho, onde pessoas estão sendo libertas, alcançadas, poderosamente. Nós temos igreja de milhares e milhares de pessoas, 3.000 pessoas na África. Nós temos igreja, nós estamos treinando jovens do Paquistão na Índia, para levá-los de volta para o Paquistão. Nós nem fazemos ideia como essas coisas estão acontecendo. Temos cela abrindo no Japão, tantos lugares que nós estamos daqui fazendo missões, e é assim mesmo. Nem todo mundo irá, até porque não faz sentido. Se todo mundo for, quem é que vai sustentar, não é? Então Deus chama pessoas para ir, e Deus chama pessoas para sustentar. Por isso, cada vez que o diabo falar na sua cabeça, esse mês eu estou apertado, esse mês eu não vou dizimar, senão vai faltar, não ouça isso. Lembra que se faltar, vai faltar para famílias, às vezes, que estão distantes, ainda que pela graça de Deus, nós não temos deixado faltar nada, porque o Senhor tem provido todas as coisas. Mas é necessário te dar esse testemunho. Eu vou ler um testemunho aqui agora também, de um casal, ver se eu consigo ler ele. Olá, pastor, eu sou venezuelano. Eu e a minha família chegamos à Videira há alguns meses atrás, através do nosso líder Cleiton, da parte do pastor Micael, e discipulador do Rafael. Nosso líder é um grande homem de Deus, expressa o amor de Cristo, nos acolheu, acho que de grande maneira, mas nos levou aos Radicais Livres, a conferência, e lá nós vivemos algo sobrenatural. Depois, ao encontro com Deus, e de lá para cá, a nossa vida espiritual tem sido renovada, fortalecida cada vez mais. Deus o abençoe cada dia, para a glória de Deus, se manifestando. Deixa eu ver aqui, acho que ela está misturando o português. Ela está falando aqui da nossa célula. Saímos da nossa pátria por causa da crise e o sofrimento causado pela mão do homem, mas aqui Deus usou pessoas como Cleito e outros na igreja para nos acolher em amor. Somos muito gratos por tudo que a igreja Videira tem feito por nós. Peço à igreja oração por meus pais venezuelanos. Obrigado, Deus abençoe. Estamos para receber da graça, para levar ao nosso país. Amém. A nossa igreja em Boa Vista tem acolhido muitos venezuelanos, um trabalho tremendo tem sido feito lá, e nós abrimos uma igreja para venezuelanos. Todos os dias nós estamos cuidando dessas pessoas, e já abrimos uma videira na Venezuela também, temos feito encontros. Isso tudo é tão maravilhoso. A mensagem de Deus tem chegado a tantos lugares. Recentemente uma irmã que é médica me procurou, estava com câncer, diagnosticada com 2 exames, e ela disse que foi, acho que para Barretos, fazer o tratamento, e a família dela apavorada, e ela falou: pastor, eu comecei apenas a declarar a palavra que eu tenho recebido aqui, da justificação pela fé, e declarar que eu era justa em Cristo Jesus, que tal qual Ele é, eu sou, nele não há doença. E ela começou a confessar essa verdade, e ela disse que ela ficou tão impressionada, que quando foram fazer os outros exames novamente, ela estava completamente curada, com exames comprovados, por causa da palavra de Deus. Palavra de Deus. Temos recebido tantos testemunhos de pessoas realmente que têm sido tocadas na rádio. Constantemente as pessoas vêm para cá, pessoas que estavam, eu estava agora, semana passada, ministrando aqui em Anápolis, uma irmã que foi para lá, pensando em morrer, querendo largar do marido, e ela nos mandou depois, falando: olha, eu fui tão tocada, profundamente restaurada, estou voltando para casa com vontade de viver, de restaurar meu casamento, minha família. E eu posso te contar, passar noites aqui, te contando testemunho do que Deus está fazendo, de uma maneira poderosa.
Nós estamos sim atravessando um lugar dentro desse mover de Deus, e tenha certeza que essa conferência vai ser um marco, não é? Cuidado para que você não seja iludido, enganado pelo inimigo. Há pessoas que olham para trás, e às vezes você fala, mas pastor, parece isso, parece aquilo. Não, há um mover atual de Deus, meu irmão. No passado, você via pessoas, você achava que era mover, porque você via pessoas chorando aqui no culto, né? Só que eram de acusação, estavam sofrendo de condenação. Mas hoje você vê alegria, você vê leveza no coração dos irmãos, você vê paz, você fala, isso não é mover? Isso é mover. Isso é mover de Deus. Não se iluda, o diabo quer criticar o que Deus está fazendo, para tentar confundir você, mas nós estamos vivendo um verdadeiro mover de Deus. Estamos para inaugurar o 10º prédio da Videira aqui, não é? Fazemos quase 15 encontros por semana, pessoas estão tocadas, as pessoas na rádio, os testemunhos são impressionantes. Encontrei um parente meu ontem, ele falando que é padre, né? Ele é padre, ele falou, rapaz, mas você está conhecido, tem um outro pastor de uma outra igreja, que não tem nada a ver com vocês, lá no interior de São Paulo, estão escutando vocês pela internet, irmãos de outros países dando testemunho. Você deve abrir o seu coração e saber que Deus está nos preparando para um grande derramar de glória no nosso meio, e nós já temos visto esse sinal. Eu tenho dado, né, aula do nosso cursão, e tem sido tão poderoso. Quantas vezes ali tem fluído até mesmo palavras proféticas, que nem é o lugar que nós vamos lá para isso, né? Mas a presença de Deus tem sido tão maravilhosa, e eu me alegro de ler testemunhos como esses. E eu quero compartilhar a palavra de Deus com você, continuar falando ao seu coração essa verdade que tem poder para, de fato, transformar a sua vida. Quando nós compartilhamos e lemos o versículo de João, que diz que nós vamos conhecer a verdade e ela vai nos libertar. A verdade é o evangelho da graça de Deus. Essa verdade é que tem de fato poder para transformar a sua vida, para transformar a nossa vida. E a palavra do Senhor diz em Romanos, deixa eu abrir, o que aconteceu com o meu iPad aqui? Romanos capítulo 16, verso 25, olha o que a palavra de Deus diz. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, sabe, essa palavra confirmar é poderoso para deixar você uma pessoa estável. Fico vendo, essa semana eu encontrei 2 pessoas, já vou continuar lendo o versículo, uma que eu fui visitar, e a outra que eu encontrei. As 2 pessoas, problemas graves. Uma, ele está em profunda depressão, quase que pele e osso, e eu estive lá nessa casa. Ele não é da igreja, e ele falando, no final, eu estava do lado da esposa, ele falou para mim, dá um jeito de eu morrer, ora para eu morrer, eu preciso morrer. Eu falei, é mesmo? Por que você precisa morrer? Não, eu acabei com a vida dessa mulher, da esposa dele, já fiz muita coisa errada na vida, eu destruí a vida dela, eu tenho que morrer. Veja, o que ele queria? Pagar. Eu falei, é mesmo? Você acha mesmo que a alegria dela, e ela mesmo que tinha me chamado, pedindo socorro para eu ir lá orar pelo marido dela, você acha mesmo que a alegria dela é que você morra? Ela teria me chamado aqui para orar para você morrer? Então, se você errou, eu falei, peça perdão agora aqui para ela vai te perdoar, ela te ama. Mas mais do importante, eu vim aqui para te contar, falei para ele. Falei, você está querendo morrer para pagar tudo de errado que você fez na sua vida. Eu entendo a sua consciência te condenando e cobrando você duramente. Falei, mas eu vim aqui para te contar que essa dívida que você fez por toda a sua vida de pecado, está pago lá na cruz do Calvário. Se você crer e receber, Deus vai restaurar a sua vida, porque o que está te matando é culpa. Encontrei ontem uma outra pessoa com câncer, perguntei como você está, eu conheço ele, ela falou para mim, eu estou resignado, eu estou
eu aceito a justiça divina, porque quando nós plantamos chuva, nós colhemos tempestades, e eu me submeto a ele. Mais um querendo pagar. Eu falei: eu conheço a sua vida, eu sei que de fato você plantou muita coisa ruim, mas eu preciso te contar uma coisa que você não sabe: existe um Deus de amor, que recebeu a chuva no seu lugar. Toda a colheita da maldição que você plantou, Jesus sofreu lá na cruz no seu lugar. Você não precisa pagar. Se você crê, você vai ser curado também. Eu percebo, olha meus irmãos, nós vivemos uma época de condenação, de acusação. As pessoas nos encontram, eu fico vendo o diabo o tempo todo querendo nos condenar, nos acusar. Cuidado com isso, olha aquilo outro, olha como é que era, olha como é que é. Acusação. O espírito da nova aliança não é um espírito de acusação, é um espírito de fé. Profetas da nova aliança não profetizam morte, profetizam vida. Muito cuidado para que você não esteja em doutrina, olha para cá, em doutrina com a graça, mas no espírito da lei. Há pessoas que estão entendendo a graça, mas o espírito delas é da lei. Ela fala sobre graça, mas ela ainda condena pessoas. Nós não condenamos pessoas, nós abençoamos pessoas, nós falamos do mover de Deus, nós falamos da verdade do Evangelho que transforma. Quantos dizem amém? Esse é o nosso coração. Agora, a palavra de Deus está dizendo aqui que aquele que é poderoso para nos confirmar, para nos tornar pessoas estáveis. Sabe por quê? Às vezes você está bem, às vezes você está mal, no outro dia está bem de novo, no outro dia está ruim, 3 dias ruim, 2 dias bom, porque ainda não é estável na sua fé. Por que ainda é instável? Por que ainda as suas emoções sobem e descem? Porque você ainda não aprendeu a lidar completamente com a acusação. A Bíblia diz, irmãos, o diabo mata, sim ou não? Mata. O diabo rouba. O diabo mente. Mas qual é o nome dele? Acusador. A Bíblia não dá o nome dele de assassino, ladrão e mentiroso, porque ele é. Mas a Bíblia, ao escolher um nome, não escolhe nenhum desses. A Bíblia fala que ele é Ha-Satã, Satanás, Ha-Satã no original, que é acusador. Ele nos acusa de dia e de noite. Essa é a grande arma do diabo, te condenar. É ele que condena, ele que acusa. Você não é um bom crente, você não orou o suficiente, você não leu a Bíblia o suficiente, você não é um bom filho, você não é um bom pai, você não é uma boa mãe, você não é um bom líder, você não sei o quê, você não cola. Meu Deus do céu, você não estudou o suficiente. Ainda que seja verdade, o diabo não tem mais o direito de te condenar, porque a sua justiça agora não depende do que você fez, não depende do que você deixou de fazer, depende do que Cristo fez lá na cruz. Ele se tornou a nossa justiça. Não importa se eu errei, importa que Ele acertou. Não importa o que você já fez no seu passado, importa o que Cristo fez no passado. E lá atrás Ele pagou a sua dívida. É por esse caminho que você tem estabilidade na fé. Porque acredite em mim, o que te faz ficar instável é a condenação. Você não percebe, mas a condenação te abate, produz medo, tristeza, fala que você vai colher, que você vai pagar. Eu não estou dizendo que pecado não traz consequência. Pecados traz consequências. Você não deveria entrar por ele. Mas para quem está em Cristo não há mais colheita. Consequência é diferente de colheita. Consequência é o prejuízo que você tem por causa do pecado que você cometeu. Colheita sempre é numa medida muito maior. É alguém que roubou R$1.000 e agora foi roubado em 1 milhão. Isso é colheita, não é? É alguém que amaldiçoou alguém por preconceito e agora está com câncer. Isso é colheita, não é? A Bíblia fala que o Senhor já levou toda a ira de Deus no nosso lugar. Nós erramos, às vezes sofremos consequências, mas não precisamos ter medo mais
de viver uma colheita, porque nós jamais poderíamos pagar a nossa dívida. E no momento em que você crê nessa justiça, a sua fé será estabilizada, as suas emoções, o seu caminhar será confirmado. Você vai poder andar a cada manhã de uma maneira mais estável na fé, sem medo. Quanto mais você descobrir o quanto você é um filho, uma filha amada, perdoada, justificada, não pelo que faz ou deixa de fazer, ou apesar das suas falhas, mas em paz você vai viver. Você vai viver em paz sabendo que o seu Pai, que é Deus, não está zangado com você, não está atrás para te castigar, para te pegar. Não, Ele quer abençoar, Ele quer que a sua alegria seja completa. Ah, mas então eu posso fazer tudo de errado? Ele vai trabalhar na sua vida, e Ele vai demonstrar tanto amor, e você não vai querer ir para o erro, porque quando nós somos amados, nós amamos, nós somos atraídos por esse amor. Essa é a coisa mais poderosa que existe. Então não se preocupe com isso, mas a cada manhã, cada vez que você sentir a angústia do erro, levante a sua mão e apenas diga: eu sei que eu tenho errado, mas Cristo acertou, eu fui colocado nele, eu estou vestido dele, ele é a minha justiça, para mim não há mais acusação, para mim não há mais condenação, eu rejeito agora e declaro que eu estou em paz com Deus, apesar dos meus erros, porque Jesus pagou as minhas falhas, e Ele sofreu a ira, Ele sofreu a maldição, no meu lugar não há mais maldição para mim. Eu errei, mas eu já estou perdoado, eu já estou lavado pelo sangue do Cordeiro, e por este sangue eu tenho livre acesso à presença do meu Pai, que não está zangado comigo, apesar de eu errar, Ele está feliz comigo, Ele tem prazer em mim, porque eu errei, mas o seu Filho apanhou no meu lugar, pagou no meu lugar, para que eu pudesse ser transformado por esse amor gracioso, incondicional, do Senhor na minha vida. Quando você chega nesse estágio, você não vai ser mais guiado pelo medo, pela ansiedade, por achar que os seus erros vão te cobrar cada um tintim por tintim. Quem poderia pagar? Se Jesus falou que se você tiver ódio, você já matou. Não precisa executar para ser assassino. Jesus falou: ouviste o que foi dito, não matarás. Eu, porém, te digo, se tiver ódio no seu coração, já matou. Então, quantos assassinos nós teríamos aqui nessa noite? Veja, a Bíblia diz: ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, te digo, se você olhar para uma mulher ou para um homem com intenção impura, já adulterou. Quantos adúlteros nós teríamos? As pessoas acham que poderiam pagar, nem sabem o tamanho da dívida. Porque se nós formos falar de pensamentos impuros e motivações aqui, quem é que sobra? Não é? Por isso que eu te digo, meu amado, a sua dívida que foi paga é muito maior que você imagina. Você nem sabe o tanto que foi pago de dívida, mas a Bíblia diz que o escrito de dívida que constava contra você foi pago lá na cruz, para que você tenha paz no seu coração. O diabo não pode cobrar mais. Eu sei que você lê o livro de Jó, você fica com medo, porque se Jó, que era chamado de justo, o diabo foi falar com Deus sobre ele, e colocou doença, miséria, acabou com a família dele. Eu estou lascado. Pastor, e se o diabo resolver ir lá reclamar a minha vida? E falar para Deus deixar ele me testar? Pois é, preciso te contar uma coisa. Quando Jó estava vivo, Jesus não tinha morrido na cruz ainda, mas agora ele morreu na cruz, e ele derramou o sangue. Entre o diabo e Jesus, agora tem o sangue do Cordeiro derramado. Você sabe, o diabo não tem mais acesso para acusar você diante de Deus. Por quê? Porque tudo já está pago. Ele não pode requerer mais nada de mim, de você, porque se tinha erros, Jesus pagou. O sangue do Cordeiro está entre nós.
está sobre nós, está nesse caminho, ele não pode mais, porque qualquer coisa que ele venha acusar, eu apenas mostro a duplicada quitada. Quando Jesus chegou no meio dos discípulos, depois que ele morreu e ressuscitou, a Bíblia fala que os discípulos estavam com muito medo, talvez que agora os judeus iriam matá-los, e a Bíblia fala que eles estavam trancados, com medo. Talvez muitos irmãos vivem a vida assim, com medo, medo do futuro, medo do que pode acontecer, medo de um problema voltar, medo, né, da família, do pai ir embora, da mãe ir embora e acabar com tudo, medo de ladrão, medo de violência, tantos medos. O diabo governa pelo medo, mas a Bíblia fala que Jesus entrou, atravessou a parede, entrou no meio deles, mostrou a mão e o lado, e disse: paz seja convosco. Essa foi a primeira palavra que Jesus falou quando ele apareceu depois de morrer e ressuscitar. Agora, interessante é que a Bíblia faz questão de dizer que antes de dizer paz, primeiro ele mostrou a mão furada e o lado furado, pela lança e pelos cravos. Sabe o que ele estava dizendo? Olha aqui a dívida, olha o carnê de dívida quitado, olha o escrito de dívida que constava contra vocês, eu paguei, por isso, paz, tenha paz, vocês não devem mais nada. Essa é a coisa que mais nós precisamos nessa vida, viver em paz, sabendo que Deus não está atrás de cobrar nada de nós, porque tudo já foi pago. Vamos continuar lendo o versículo. Vamos começar de novo. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, nos trazer estáveis, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto, e foi dado a conhecer, de que maneira? Por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Paulo usa a expressão meu evangelho, não é porque ele era arrogante, não, é porque ele recebeu diretamente do Senhor, e ele usa meu evangelho para se referir a isso. E segundo o evangelho que ele recebeu direto do Senhor, a Bíblia diz que nós obedecemos por fé. Interessante que muitas pessoas pensam que porque nós pregamos a graça, nós não falamos mais de obediência. Pastor, agora na videira não tem mais que obedecer, não, que nós estamos na graça. Interessante, mas a verdade não é que não há obediência, é que na revelação do Evangelho da Graça, nós pregamos um outro nível de obediência. Um outro nível de obediência. Nós pregamos a obediência que é pela fé. Não é obedecer a lei, não é obedecer um conjunto de mandamentos, mas é obedecer pela fé. Não adianta eu chegar para você, não faça isso, não faça aquilo, não rapa, não espicha, não encolhe, não rapa a perna, não usa desodorante, não corta o cabelo, não usa batom vermelho, não é? Leia tantos capítulos da Bíblia, ora tantas horas, não fala mal de ninguém, não faz fofoca, não vai ficar aí fazendo coisa errada. Quantas vezes as pessoas tentam cumprir regras, mas não conseguem, por isso vivem condenadas, se desviam honestamente das igrejas. Sabia que tem muito desviado honesto? Mas como é que é isso, pastor? É porque os pastores colocam tanta regra para ser guardada, e as pessoas honestamente querem ser crentes, então elas honestamente tentam, e tentam de novo, e tentam outra vez, mas não conseguem, porque nenhum homem é capaz de guardar a lei. Eles quebram. A lei não foi dada para justificar o homem, a lei foi dada para mostrar para o homem que ele precisa de um Salvador,
que ele é um quebrador de leis, ele é pecador. E a hora que ele clama, Deus transforma ele. É diferente. E aí essas pessoas então chegam a uma conclusão, elas falam: eu não devo ser crente, porque eu não consigo guardar esse negócio. Então elas honestamente vão embora da igreja. Eu vou desviar, porque o que eu vou ficar fazendo aqui? Eu não consigo. Mas o que nós estamos contando, não é que não há lei, é que a lei hoje é a lei do Espírito e da vida. É Deus dando tudo para quem não é capaz de nada. É a hora que o pecado bate a porta, o erro bate a porta. Aí eu não tento fugir do erro. Eu não tento mais não errar. Eu admito que não sou capaz e clamo pelo favor imerecido. E Ele me dá graça. E então Ele mesmo me faz vencer o erro. O erro que eu, na minha força, quando alguém me mandava guardar a lei, não era capaz de fazer. Mas agora, na dependência do Senhor, eu estou fazendo. E nem estou percebendo, porque o Espírito está me guiando. Percebe a diferença? Só um amém baixinho. Está difícil de entender? Ok. Vamos avançar, preste atenção. Então Paulo está colocando essa verdade. No capítulo 1 de Romanos, Paulo diz que ele recebeu o apostolado para a obediência pela fé. Olha o que diz Romanos capítulo 1, verso 5. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por meio do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Então preste atenção, como que Deus quer que eu obedeça, pastor? Será que é para eu obedecer os 10 mandamentos? Para eu obedecer a lei? Não, Paulo está dizendo que nós obedecemos crendo. Crer é a verdadeira obediência. O desejo do Pai é que você viva a sua vida cristã por fé, não trabalhando, não fazendo coisas para Deus, mas crendo e crendo corretamente. Coloca para mim a Bíblia em 1 João capítulo 3, verso 21. Vamos ver de que obediência. A Bíblia está falando que nós, como crentes, devemos viver a nossa vida cristã obedecendo. Mas obedecendo o quê? De que maneira? Olha o que diz: amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos, e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Bem, para aí um minutinho, volta no 22. Para aí, pastor, você está falando que nós pedimos e recebemos, então tem uma condição, porque guardamos os mandamentos. Como é que o senhor está falando que a gente não guarda mais a lei? A Bíblia fala que se nós guardarmos os mandamentos, nós recebemos e fazemos diante dele o que agrada a ele. Bem, se para receber eu tenho que obedecer os mandamentos, eu tenho que entender que mandamento é este. Então a gente vai ler o próximo versículo, que a Bíblia explica a Bíblia, ok? Aí ele fala: ora, o meu mandamento é este. Quando você estudou lá na escola, 2 pontinhos, depois dos 2 pontinhos, o que significa? A explicação. O meu mandamento é este, vou explicar, 2 pontos. Qual que é o mandamento que eu quero que você obedeça para receber? Que creiais, aleluia, que creiamos em nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. Olha que coisa. Qual que é o mandamento que eu tenho que guardar então hoje? A fé. Crer. Crer é o único mandamento do Novo Testamento. Eu não tenho o que fazer, porque eu não sou capaz de fazer. Eu não sou capaz de amar meu inimigo. Eu não sou capaz de abençoar quem me persegue. Eu não sou capaz de fazer mover de Deus no meu braço. Eu não sou capaz de liderar na minha força. Eu não sou capaz de ser um bom filho, um bom pai, uma boa mãe, um bom aluno na minha força. Às vezes eu falo para as pessoas, elas não acreditam em mim, acham às vezes que eu estou brincando, mas eu conheço irmãos que têm dado testemunho em todas as áreas, que você tem apelado para a graça de Deus.
O irmão me testemunhou, ele está emagrecendo, e ele falou: pastor, eu confesso que é uma coisa que eu não sei explicar. Deus, ele tem orado, e Deus tem me dado graça para isso. É porque você fica na sua força, mas você acha que Deus não pode te dar graça para isso, mas Ele pode dar graça para tudo que você precisa. Tudo está nele. Tudo está nele. Ou seja, a obra é que eu creio. Não, pastor, a obra não é que eu tenho que sair liderando. Olha, você pode sair liderando e não virar nada. Sim ou não? Olha para mim que eu sou mais bonito que ele. Agora você vai olhar, né? Ok. Não distraia. Você tem que entender que a obra não é liderar. A obra é depender na liderança. Então, eu vou para a célula liderar, eu não fico angustiado se vai aparecer alguém. Falo: Senhor, o Senhor me chamou para liderar, o Senhor me conhece. Eu por mim mesmo não poderia ter ninguém aqui para me ouvir. Mas o Senhor é aquele que atrai as multidões. E eu apelo para a sua graça, o Senhor é que vai trazer. Aí chega a multidão, você fala: não, realmente só pode ser Deus um negócio desse. Minha cela encheu. Aí você, enquanto você tentou todas as estratégias, saindo da toca, fazendo não sei o quê, andando em redor do quarteirão, entregando convite, pondo no Facebook, não virou nada, apareceu só um gato pingado, para discutir com você lá ainda, doutrina. Mas na hora que você diz: Senhor, eu sou um líder incapaz, eu estou tentando aqui há 1 ano, aparece uma viva alma, e o que veio para discutir comigo. Eu desisto de tentar encher essa célula. Faz o Senhor, traz aqueles que são do seu aprisco, mas que não estão aqui. Faz o que eu não sou capaz de fazer, faz o que as minhas estratégias humanas não podem. Eu descanso a minha liderança no Senhor. E de repente Deus começa a trazer pessoas. Só que elas chegam lá, você fala: agora o que eu vou falar? E você tenta, né? E você faz estratégia, você faz táticas e apelos tremendos, mas ninguém converte. Aí você cai na real de novo, fala: eu sou um líder incompetente. Senhor, mas eu vou apelar para a sua graça. Na próxima reunião, eu não vou falar de mim mesmo. Eu vou abrir a minha boca, mas o Senhor vai falar. Eu vou estender a mão, o Senhor vai curar. Eu vou fazer o apelo, o Senhor vai salvar. Eu vou liberar a palavra, o Senhor vai tirar o demônio. Eu confio só no Senhor. E você vai para a célula, e você começa a ver Deus agir na sua vida. Você começa a ver Deus te capacitar o que você não tinha. Isso tudo é a fé. Não é de fato uma obra, porque não é você que está fazendo, você está só pedindo e recebendo sem merecer. É isso que a palavra está dizendo. Hoje, obedecer significa crer. Crer. Eu sei que é absurdo alguém que aprontou a vida inteira e agora acabou com a vida dele, 30 anos de pecado, 50 anos de pecado. Roubou, traiu, aprontou, mentiu, fez o que não devia. E o diabo, é óbvio, porque você fala: pastor, mas essas pessoas não vão colher? Vão, se elas não creem em Jesus, vai colher tudo. Porque na lei, a colheita, e quem não está em Cristo, está debaixo da lei. Mas aí eu chego para ela e falo: mas você não precisa colher, porque se você crer somente, você recebe o pagamento de graça de 50 anos de pecado. Isso é a loucura do Evangelho, para a salvação daquele que crê. Isso não existe lá fora. Lá fora, você fala isso, as pessoas ficam irritadas com você. Você sabe que Jesus falou lá no Sermão da Montanha: bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos perseguirem e vos matarem por causa da justiça. Por que matar eu? Me perseguir por causa da justiça? Você sabe o que significa? Peraí, que justiça você acha que a Bíblia está falando? Se alguém lá no mundo ajuda os pobres, ele não mente, ele paga direito às suas contas, ele é um bom trabalhador, ele faz o bem, ele ajuda os outros, essa é a justiça humana. Alguém vai perseguir uma pessoa porque faz isso? Alguém vai querer matar uma pessoa boa, que paga as contas, não mente, cuida da sua família? Não. Então não é essa justiça que a Bíblia está falando. Pastor, deve ser a justiça do Sérgio Moro. Vão querer matar? Só os bandidos que querem matar ele. A pessoa de bem está aplaudindo ele. Então também não é essa justiça. Então qual justiça que vai me fazer ser perseguido, você acha? É essa loucura que eu estou pregando.
Chegar para um sujeito com 50 anos de pecado, debaixo de uma maldição, e falar: você não quer receber o pagamento de graça? Então vamos zerar esse negócio aqui agora, num minuto. Levanta a mão, crê no coração, abre a boca, aceita Jesus como Senhor e Salvador, sua conta está paga de 50 anos. Olha, até você tem dificuldade de falar aleluia. Estão me olhando assim. Aqui em Goiás, talvez muitas pessoas aí vão tacar pedra em mim mesmo. Claro que vão tacar pedra, porque isso é uma afronta. E eu, que tenho 50 anos de vida reta. Alguém vai falar, não é? Agora, aí chega esse 50 anos de pecado, e chega o outro com 50 anos, que arrumadinho, gomadinho, correto. Pessoa fantástica, não é? Polida. Ela me escuta falando para o outro de 50 anos, fala: se você crê, você vai morar no céu. Está pago 50 anos de pecado, e o outro está me ouvindo. Aí eu falo com ele: e você? Ele fala: não, eu arrepender de quê? Minha vida é correta. Eu falo: então você vai morar no inferno, porque você está confiando na sua retidão, não entra lá, ela não é suficiente, ela não passa no crivo de Deus. Agora o pecador passa, porque ele reconhece que precisa do Salvador. Essa pessoa vai me matar, ela vai pecar. Veja, essa é a loucura, é isso que traz perseguição. Há muito tempo atrás, muitos anos aqui em Goiás, aconteceu um crime hediondo de uma macumbeira que foi presa porque ela chamava Vilma. Ela matou uma criança num trabalho de magia, e ainda a criança, num processo de morte, ela abriu a criança e comeu o coração dela, ainda batendo. Não sei se alguém já ouviu essa, foi uma das coisas mais hediondas que eu já ouvi na minha vida. Essa mulher foi presa. E um dia, o pastor Aloysio, nós não éramos da videira ainda, ele foi pregar no presídio de mulheres. Ele não conhecia. E todo o tempo que ele pregava para as presidiárias, elas estavam todas num canto, e uma mulher negra, alta, bem grande, estava isolada, sozinha no outro canto. E ele pregou. E ele ficou incomodado, porque havia essa separação. E antes dele fazer o apelo, ele falou com a irmã que fazia o trabalho lá, ele tinha convidado ele, perguntou: por que aquela mulher está isolada? Ela não pode misturar. Ela contou para ele quem era ela. Pecado que não dá para qualificar. E naquela hora ele sentiu compaixão de Deus, e ele se voltou para ela e falou: agora eu sei quem é você e o que você fez. Realmente o que você fez é uma coisa inqualificável. E ele falou: mas eu tenho que te dizer que ainda assim, pasme, não há nenhum pecado tão hediondo que o sangue de Jesus não possa perdoar. Até para pessoas como você ele morreu. E se você crê hoje, os homens vão te cobrar a justiça até o final, é assim mesmo, mas Deus te perdoa. E se você crê, há esperança para você na eternidade. Naquela hora, aquela mulher saiu e veio em pranto se converter. Depois ela veio a se batizar, se tornou crente, teve a vida completamente transformada. Ela morreu depois de um tempo, doente, e está no céu. Agora, o que você acha que a família dessa criança, ao me ouvir dizer isso, vai pensar de mim? Essa é a loucura do Evangelho. Esse amor não existe na terra. Mas se Deus pode perdoar uma mulher como aquela, que fez um pecado como aquele, o que eu não acredito que ninguém nesse auditório cometeu o pecado, nem de longe, perto, nem de longe do que ela fez. Deus também perdoa os seus. O que tem que fazer? Penitência, ir a pé para a Trindade? Nada, apenas crer. Esse é o mandamento do Novo Testamento. Receba de graça. Eu preguei para uma pessoa que eu conhecia, foi colega de trabalho no meu último emprego numa multinacional, pessoa muito inteligente, capaz.
Um dia eu encontrei com ela, preguei o evangelho para ela. Ela falou para mim: olha, eu tenho que admitir, eu admiro a fé de vocês. É impressionante, mas não dá para acreditar que pode ser tão fácil assim. Não pode ser tão simples assim. Agora eu creio, está resolvido. O que é isso? Eu pergunto para os irmãos: quando uma criancinha nasce, acabou de nascer, ela já cometeu pecado? Não, acabou de nascer. Mas já é pecadora? Sim, sim. Criancinhas não são anjinhos, como você está achando, que te ensinaram. Todo mundo nasce pecador. Porque pecado não é uma questão de ter o fruto ou não. É como um pé de manga que está crescendo. Não deu manga ainda, mas já é pé de manga. Porque é natureza. A criancinha não pecou ainda, mas a natureza dela já é caída. Já é caída. Eu pergunto, então, essa criança teve que fazer alguma coisa para se tornar pecadora? Não. Você teve que fazer alguma coisa lá quando você nasceu para se tornar pecador? Não, apenas nasceu de Adão. Você não fez nada. Você nasceu de Adão, já nasceu pecador. Eu pergunto para você: não é justo que também eu não tenha que fazer nada para me tornar justo? Eu não fiz nada para me tornar pecador, também não tenho que fazer nada para me tornar justo, apenas nascer de novo. Eu nasci de Adão, nasci pecador, mas se eu nasci de Cristo, me torno justo. Não fiz nada para me tornar pecador, não tenho que fazer nada para me tornar justo, apenas creio e recebo de graça. O céu não está à venda. Ou você entra de graça, ou você não entra. Ninguém poderá chegar no céu e dizer que entrou lá porque era bom, que ajudou os pobres. Ah, mas eu dou comida para os pobres, eu ajudo os pobres. Mais que obrigação você faz. Isso não te salva. Ou você aceita que é pecador e entrega a sua vida e entra no céu, ou você não entra. Agora, esse é o evangelho que Paulo está falando. Então preste atenção. Há um confronto aqui entre fazer alguma coisa para se sentir bem, sentir amado, aceito, para entrar no céu. Há um confronto entre fazer e crer. Na lei, nós somos desafiados a fazer coisas, mas a graça, o desafio é apenas crer. Lei e graça são opostos, são antagônicos, não podem ser colocados juntos. É como o dia e a noite, são completamente diferentes. Ou nós vivemos pela lei, tentando agradar a Deus, tentando melhorar. Não tem uma música? Me ajuda a melhorar. É duro, Vinícius. Tem que ensinar os músicos a fazer música da Bíblia. Como ajuda a melhorar? Eu te ajudo, morre e nasce de novo. Confia na graça. Contempla Cristo. Aí você vai melhorar? Não, você vai ser um novo homem. Uma nova mulher. Veja, nós vivemos por essa graça. Não dá para viver misturado. Ou você vive por obras, ou você crê e recebe de graça. Sabe? Tem pessoas que falam: pastor, o senhor não me conhece, eu tenho um problema de ira. E a hora que eu vejo, eu já estou irado. E eu tento melhorar. Eu até canto a música. Mas o meu sangue italiano, espanhol, ferve. Eu falo: pois é, você vai ficar tentando até quando? Tem uma pessoa que falou: não, eu tenho um testemunho, tem 30 anos que eu estou casado, eu passo muita raiva, mas eu nunca estourei. E eu falei: eu quero estar longe de você quando você estourar, porque vai ser uma panela de pressão, vai matar todo mundo. Meu Deus do céu, isso não é vitória. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Não, alguém já gemeu na cruz. Quer vitória? Recebe de graça. Hoje eu estou crítico aos músicos, né? Puxa vida. Eu estou quase orando para Deus me dar o dom de fazer música.
Olha para cá. Precisamos cantar sobre a graça, amém, irmãos? Sobre essas verdades poderosas. Então, você tem que entender que quando o sangue espanhol subir, você tem duas opções: contar até 3, gritar dentro do saco, soltar na floresta, igual desenho animado, ou parar de tentar, no meio do trânsito, e falar: Senhor, o Senhor está vendo aqui? Eu vou explodir de novo. Mas agora eu entendi que há uma diferença entre fazer e crer. Eu estava tentando fazer, me segurar, mas eu desisti, porque eu não sou capaz. Passei para o lado de cá e descobri que eu não tenho mais sangue espanhol, o meu sangue é celestial. Mas eu não consigo lidar com o meu temperamento. Mas Senhor, com a tua graça, me alcança agora, me acalma o meu coração. Eu apenas creio, eu não vou tentar mais, eu só vou crer. E nesse momento, um milagre vai acontecer no seu coração. Aí vem de novo, porque demora um pouco. É de glória em glória, é graça sobre graça sobre graça. Na Bíblia, quando a Bíblia fala graça sobre graça sobre graça, é igual a onda. Já viu a onda na praia? Que ela vai, não é? Aí a água vem voltando, mas quando ela vem voltando, já tem outra onda vindo. Essa é a ideia, é graça, aí graça de novo, aí vem outra onda, graça de novo, em cada área da sua vida, em cada momento. Para de tentar se mudar, e começa a pedir a graça, nas áreas que você precisa, e você vai começar a ver o que é o evangelho da graça, na prática da sua vida, porque há um confronto entre fazer e crer. Pergunta para o seu irmão: irmão, você faz ou você crê? Romanos capítulo 10, verso 4 diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. Mas a justiça que decorre da fé, assim diz. Que coisa, hein? Diz, ela fala. A justiça da fé fala, ela diz, ela não faz. Há dois tipos de justiça. Uma é a justiça que procede da lei, que é a justiça que, se eu fizer isso, fizer aquilo, se eu consagrar Isaac, se eu der uma oferta, se eu cumprir um ritual, se eu fizer uma promessa, aí Deus é obrigado a me pagar. Só que Deus não deve nada para ninguém. Deus não é obrigado a pagar nada, porque não há nada que Deus precisa. Deus só dá de graça. Mas isso é a obra que muitas pessoas estão tentando negociar, e ficam frustradas porque não vê a resposta. Uma são as pessoas que têm que cumprir um monte de mandamento. Então Deus iria considerar aquela pessoa justa. Essa é a justiça da lei, mas não é alcançada. Mas a outra, a Bíblia diz que é a justiça que vem da fé, quando o homem crê corretamente. E Deus então, porque ele creu em Jesus, fala: aos meus olhos está tudo ok, porque eu estou vendo Cristo nele. Quando ele olha para você que crê, ele não vê você pecador, ele vê Cristo na cruz. Amém, irmãos? Você sabe, a lei condena o melhor dos homens, porque o melhor dos homens, o homem mais correto que você conhecer na face da terra, quando ele é colocado na balança de Deus, a Bíblia diz que é como se fosse um absorvente de mulher usado. Porque você acha que alguém é reto no seu padrão, mas quando Deus coloca o prumo dele, os 613 mandamentos da lei, que não pode falhar nenhum, fica todo mundo torto. Então, pela lei, o homem mais correto será condenado, mas pela graça, pela fé, dizer: eu sou realmente um condenado, eu não presto, mas eu apelo para o que o Senhor fez lá na cruz, morreu no meu lugar, pagou no meu lugar, cumpriu a lei no meu lugar. Eu creio no Senhor, eu aceito pela fé, eu recebo, eu não sei explicar esse amor,
eu não sei porque que alguém me ama tanto, que eu era inimigo, eu perseguia, eu era zombador, eu queria só ficar longe do pecado, e o Senhor morreu por mim, quando eu ainda era um inimigo seu, para pagar minha dívida, da vida inteira, os meus pecados, e me vestir do Senhor, e cumprir toda a lei que eu jamais poderia cumprir, a única que Deus aprovaria, e me faria em condição de entrar no céu, e receber na terra, tudo de bom. Que é isso? Que amor é esse? Não posso compreender, não posso explicar, mas aceito. Nessa hora, um milagre acontece. E agora, quando Deus olha, Ele não vê mais você, Ele vê Cristo. E Ele fala: está aprovado, pode entrar, pode receber. Isso é o Evangelho. Ah, pastor, mas não pode. Pode, é isso que é o Evangelho. É essa loucura de amor inexplicável. É Deus dando tudo para quem não merece nada. Nada. A justiça da lei está baseada em você fazer alguma coisa. Paulo diz que o homem que praticar a justiça decorrente da lei vai viver por ela, mas o justo, segundo a nova aliança, viverá pela fé. E essa fé não é pelas obras. A Bíblia diz que nós somos justificados pela fé, sem obras. O exemplo que Paulo nos dá de um homem justificado pela fé é Abraão. Deus estabeleceu ele como exemplo de como os crentes hoje devem andar. O que havia em Abraão que levou ele a receber tão grandiosas bênçãos, que até hoje os seus descendentes recebem dessas mesmas bênçãos? Foi um homem muito rico, muito abençoado, e que os seus descendentes continuariam sendo muito abençoados. Por quê, pastor? O que ele fez? Ele deve ter sido um cara muito bom, hein? Abraão deve ter sido um homem assim tremendo, talvez você pense. Mas será? Alguns acham que foi a santidade de Abraão, a obediência de cumprir toda a lei, que fez dele um homem abençoado. Mas qual que é o problema? O problema é que Abraão viveu 400 anos antes da lei ser dada. Ele nem conhecia a lei, ele não sabia nada a respeito de mandamento, que hoje nós conhecemos, e mesmo assim, a Bíblia diz que ele foi chamado de amigo de Deus. Na verdade, Abraão falhou muito em cumprir muitos mandamentos, mas olha o que diz Gênesis capítulo 15, verso 6, Gênesis 15, 6, ele creu no Senhor, diga, ele creu, e isso lhe foi imputado para a justiça, simples. Veja, será que Abraão foi declarado justo porque ele era bom, irmãos? Não, Abraão mentiu 2 vezes em relação à mulher dele, dizendo que era irmã dele. Mas, apesar disso, Deus não tratou com Abraão, tratou com os reis ímpios. Abraão tinha errado, mas mesmo assim Deus protegeu ele. Uma vez, porque ele estava fugindo, e ele foi parar no meio dos reis ímpios. A mulher dele era muito bonita, Sara, e ele ficou com medo, ele falou: esse povo é ímpio, você é muito bonita, eles vão me matar para ficar com você, então vamos combinar, amorzinho, fala que você é minha irmã. Tem mulher que, se o marido falar isso para ela, não precisa de faraó não, ela mesma resolve. Mas olha o que esse cara fez, o pai da fé. E aí o outro, ele viu a mulher, o Abraão fazendo carinho nela, e ele falou: rapaz, o que é isso? Você enlouqueceu? Você falou que era sua irmã, nós íamos cometer um problema sério, que depois não ia ter problema, é sua mulher. Eu fiquei com medo. Aí livrou. Aí foi para outra situação, outro rei combinou de novo com ela: amorzinho, eu estou com medo, esse é muito bonito, eles vão me matar, fala que você é minha irmã. O rei pegou e mandou buscar ela, para dormir com ela, fazer sexo com ela. Olha o Abraãozão,
abençoado, aprontando confusão de novo. De madrugada, Deus apareceu para quem? Para Abraão? Para o rei, faraózão. Falou, essa mulher é casada. O cara até assustou no sonho. Se você encostar nela, eu te mato. Foi, mas eu estou traduzindo, é isso mesmo. Ele acordou assustado. Falou, você é louco, Deus vai me matar, que é sua mulher, e você fala que é minha irmã, olha o que você estava aprontando. Incrível, Deus não tratou com ele, hein? Tratou com os reis. Por quê? Que apesar de Abraão ter mentido, mentiu de novo, entregou a mulher dele para o rei. Olha que sujeito. As irmãs estão tudo com raiva já, não está? Mas a Bíblia fala que Deus não olhou para o pecado de Abraão. E ainda assim, falou que ele era justo e o abençoou. Então Abraão se tornou abençoado e justo porque ele era um bom homem? Não. Ele fez coisa errada? Fez. Nós estamos defendendo o erro? Não. Só estou te dizendo que ninguém vai ser abençoado porque é bom. Vai ser abençoado porque é justo aos olhos de Deus. E só pode ser justo porque creu. Creu. Crer é um mandamento. E se você crê como Abraão, a Bíblia fala que você vai receber. Romanos capítulo 4, verso 1, a Bíblia diz, que pois diremos, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém, não diante de Deus, pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, se referindo a Gênesis. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que, agora, olha aqui, isso não dá raiva. Por isso que eu estou falando que é essa justiça que traz perseguição. Agora, mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Veja, no momento em que que Abraão crê em Deus, ele é declarado justo, não foi a obra. Aí a Bíblia fala um negócio incrível, que ele fala que aquele que crê no Deus que justifica o ímpio. E Paulo, para explicar isso, ele usa a ilustração de um trabalhador. E ele fala, olha, aquele que tem obras, o salário é uma dívida, porque ele merece. E essa é a ideia de muitos que pagam promessa, dão ofertas altas para merecer alguma coisa, e eles chegam diante de Deus com justiça própria e falam, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu faço aquilo outro, eu não minto, eu não roubo, eu sou bom, o senhor tem que me dar. Não vão receber porque Deus não deve nada para ninguém, e vão viver uma vida frustrada, não vão ver a mão de Deus, porque se acham merecedores de alguma coisa. Veja, Deus não deve nada, quem trabalhou não precisa de graça, precisa de justiça. Mas aquele que não trabalhou, ele não pode reivindicar salário, ele não trabalhou. E se ele vier a receber, vai receber sem merecer, vai ser pela graça. E a Bíblia diz que aquele que não trabalhou, mas crê no Deus que justifica o ímpio, essa fé lhe é atribuída como justiça. Veja, se Deus justificar o bom trabalhador, piedoso, isso parece justo e apropriado, mas a verdade é que Deus quer justificar o trabalhador que não trabalhou, o ímpio. Então é assim, aí você fala, mas está errado, pastor, como é que é isso? O cara não trabalhou e foi receber salário? Então pensa bem, você é uma pessoa correta, trabalhador, e você trabalhou, você exige o pagamento, é justiça, Deus não tem nada a ver com isso. Ok, você trabalhou, recebe seu salário para lá. Mas aí tem um sujeito que não trabalhou, ficou 30 dias parado, aí no dia 5, ele vai lá na tesouraria e fala, eu vim receber. Receber o quê? Os 30 dias. Você trabalhou? Eu não. Mas o serviço está feito. Aí o Senhor vai lá ver.
realmente você não trabalhou, mas o serviço está feito. E para mim o que importa é que o serviço foi feito. Então pode receber. Você está com raiva, olhando para mim, querendo me perseguir, por causa da justiça. Mas é isso que aconteceu, que Paulo está tentando explicar. Porque o que Deus está falando é o seguinte: olha, eu salvei vocês, mas vocês e eu também somos todos trabalhadores incompetentes. Por mais que tentássemos, jamais poderíamos de fato fazer o trabalho. Então Deus fala: quieta, senta e apenas creia, porque o meu filho fez o trabalho no seu lugar. Você vai receber o salário, porque o trabalho está feito. Presta atenção, o trabalho está feito. Uma vez que o trabalho está feito, o salário deve ser pago. Mas não foi você que fez. Quem trabalhou no seu lugar foi Cristo. Ele fala: eu trabalhei no seu lugar porque você é incompetente, jamais poderia fazer. Mas o pagamento é seu, porque isso se chama graça. É Deus trabalhando para você receber salário. Eu só consegui tirar um amém. Você está chocado, né? Se eu falar para você: olha, arrumei um emprego para você ganhar 20 mil por mês. É lá na NASA, para montar foguete. Então aumentar mais 20 mil dólares, eu errei. Mas tem que entender de tecnologia espacial. Esse aí já dá 50 mil dólares por mês. Aí você fala: eu estou feliz por ter arrumado um trabalho de 50 mil dólares para mim, mas montar foguete com tecnologia espacial, como é que eu vou fazer isso aí? Eu queria tanto um emprego, mas eu não tenho condição de atender. Aí eu falo para mim: mas não tem problema, você pode continuar aqui no Brasil, na sua casa, porque eu já arrumei um engenheiro, especialista em tecnologia espacial, que vai trabalhar, que vai fazer o seu serviço. Mas ele é multibilionário, ele faz por prazer. Ele não precisa de salário. Ele mandou te avisar que ele vai trabalhar por você, mas o salário vai cair na sua conta todo mês. Pode ficar aí. Opa, agora começou a entender, né? Aí você está olhando para mim e fala: ah, pastor, essa igreja é light demais. Porta larga. Porta larga. Eu estou te contando que você é incompetente e você ainda está aplaudindo. Não há nenhuma mensagem que acaba mais com o nosso ego e coloca mais Cristo no centro do que a que eu estou pregando. Isso é evangelho profundo, mas é o verdadeiro que funciona. Isso é o amor inexplicável, porque eu não seria capaz. Ele falou: eu fiz o trabalho para você receber o salário, porque se dependesse de você, você ia morrer de fome. Porque eu te amo, eu trabalhei para você receber o salário. Eu quero que você só creia. Se você crê, eu falo que você é justo. Eu justifico o ímpio, porque nós éramos ímpios, nós éramos perdidos. No dia que eu criei, Ele me deu tudo de graça. Por isso que Ele é o Deus que justifica o ímpio. O que ninguém queria, o que ninguém aprovaria. Essa é uma mensagem profunda. Isso não é leite. O Filho já fez todo o trabalho, e você pode receber pelo que Ele fez. Deus é justo, Ele paga pelo trabalho, porque o trabalho foi feito, mas o trabalhador ímpio recebe porque creu no trabalho feito. Que tipo de fé nos faz ser justos diante de Deus? É a fé que justifica o ímpio. Agora, por que pastor, a minha fé então não tem funcionado? Não tem funcionado porque você crê que Deus justifica quem se esforça para ser bom. A sua fé está equivocada, ainda que lógica. Eu sei que você pensa que Deus vai abençoar o crente que faz tudo certinho, mas parece que não funciona. A lógica do mundo, e o mundo tem que ser assim mesmo, lá no seu trabalho, não condene seu chefe, porque ele não é Deus. Lá é meritocracia, você fez, merece promoção, não fez, está na rua.
Lá tem que ser assim mesmo, porque o mundo está na lei. Mas qual que é o seu problema? Que daí você chega para viver diante de Deus, você quer relacionar com Deus igual é no seu patrão. Aí eu falo para você, não, Deus não abençoa o bonzinho, porque não tem bonzinho. Eu não sei como que a minha tia tão boazinha sofre tanto. Sua tia boazinha. Querida, não há bom. Nenhum sequer. O homem é mau. A maldade está na nossa carne. Se você soubesse tanto que a maldade está em nós, você não ia falar que a sua tia boazinha sofre tanto. Você ia falar, não sei como minha tia sofre tão pouco. Porque em nós, isto é, na nossa carne, não habita bem nenhum. Toda maldade está aí. Você acha que você é melhor do que o Talibã lá que está explodindo bomba no corpo. Mas é porque você não foi criado lá também. Se tivesse, talvez você ia estourar mais bomba do que ele. Cuidado antes de apontar o dedo para alguém. A maldade está em nós, por isso nós não podemos confiar em nós, nós apenas podemos crer e receber de graça, porque se depender de nós, não vai dar nada. Quando esse ímpio crê na graça, de que pode receber pelo trabalho do outro, ele é declarado justo. É justo só porque creu. Esse princípio de fazer versus crer, também está envolvido em fazer versus falar. Olha o que diz Gálatas capítulo 3, verso 11, já estou indo para o final. Você já sabe, né? Quantos finais que tem? 3, já falei um. E é evidente que pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. O texto diz claramente que o princípio da lei é fazer. A lei não é pela fé, ela se opõe. Gálatas capítulo 3, verso 7. Gálatas 3, 7, por favor. Olha o que diz: sabei, pois, que os da fé é que são filhos do Abraão, aquele que mentiu, o pai da fé. Abraão só é o pai da fé porque ele creu. Porque se dependesse dele, nós estávamos tudo frito. Porque ele também errou. Se o pai da fé entregou a mulher dele para o faraó, e Deus ainda o abençoou, apesar dessa coisa louca que ele fez, porque Deus o perdoou e justificou ele porque ele creu, porque ele reconheceu que não era capaz de ser abençoado. Se você tiver humildade hoje, se ajoelhar no final desse culto, falar: Senhor, eu entendi, não é que o Senhor quer que eu faça o mal, é que eu e todo mundo que está aqui, por mais que tente, nunca vai poder cumprir as condições do padrão celestial. É que você está achando que a régua de Deus é humana, ela é divina. Nenhum homem poderia ser aprovado na régua divina. Então eu chego diante dele e falo assim: eu não vou nem tentar trabalhar, porque eu não entendo nada de tecnologia da NASA. Eu só queria saber o seguinte: dá para o senhor que é entendido do assunto trabalhar para mim e me pagar o salário no fim do mês assim mesmo, por amor? Ele falou: agora você entendeu, criatura, porque por mais que você tente, se você tentar, você só vai piorar as coisas, você vai derrubar foguete. Então senta, crê e recebe de graça. Esse é o Evangelho. Verso 9: de modo que os da fé, quem que é abençoado, gente? Vamos ler junto esse versículo? Vamos lá no 3, 2 e vai. De modo que os da fé é que são abençoados com o crente Abraão. Quem que é abençoado então? Os da fé. Com quem? Com o crente Abraão. O texto não fala do obediente Abraão. O texto não fala do trabalhador Abraão.
Aqui não está escrito, de modo que os da fé são abençoados com o trabalhador Abraão. Não. Aqui não está falando o texto não está falando que, de modo que os da fé são abençoados com o obediente Abraão. Não, está falando do quê? Crente. E é claro que aqui não está falando de religião, por favor. Está falando de quem crê. É abençoado quem crê, igual Abraão creu. Os da fé são os abençoados, porque somente eles podem ser aprovados segundo os padrões celestiais e declarados justos, porque Cristo fez a obra no meu lugar, e somente os justos é que podem entrar no céu e ser salvo e abençoado. Eu sei que parece loucura para você, olha para cá, no céu só entra gente perfeita, e perfeita segundo a régua de Deus. Quem poderia entrar? Ninguém. É por isso que quando você crê, a Bíblia fala que Jesus veste você. Quando você chega para entrar, se é que é verdade, o São Pedro, né, que eles falam que ele tem a chave, então eles acham que ele é o porteiro do céu, mas isso é... Mas se fosse assim, ele ia abrir a porta e Deus ia falar, põe a régua. Passou no crivo, guardou 613 mandamentos da lei, desde o dia que nasceu até o dia que morreu, sem nunca falhar nenhuma vez, nem quando acabou o leite do peito da mãe dele, não mordeu não. Quando era criancinha não falou, é meu, é minha. Nunca mordeu os amiguinhos, nem deu tapa na cara dos outros, nasceu já sabendo, falando aleluia. Quando ele era criancinha, compartilhava os brinquedinhos, sem o papai ensinar, abraçava e beijava todo mundo, ou era cobrinha? Passa alguém? Passa não. Aí o Pedro, junto com os anjos, põe a régua. Aí fala, a hora que ele vai pôr a régua, ele olha e assusta. E ele fala que, aí o Senhor grita lá de dentro do trono, o que foi que vocês assustaram? Ah, é porque a voz estava diferente, mas é o seu filho, o perfeito, que está chegando, porque tal qual ele é, nós somos neste mundo, aleluia, oh, aleluia, então pode entrar. Aí quando você ajoelha e fala, Senhor, eu não queria só o salário de $50 mil da NASA sem trabalhar não, eu queria uma casa também, um casamento, um homem bonito, rico, cheio do Espírito, para eu casar. A alegria que deu nas moças. Aí Deus chega lá no céu e fala, o pedido é grande. Ela cumpriu os requisitos, trabalhou direitinho, no padrão celestial. Se ela achar que fez, eu acho que eu fiz. Aí Deus põe a régua e fala, não, está tão longe, querida. Você nem sabe o tanto que você já aprontou nesses 23 anos de vida que você tem. Mas se ela chegar confiada em Cristo, o pedido dela, na hora que ela está orando, chega no céu, e Deus fala, põe a régua, para ver se eu posso abençoar, porque só quem é aprovado pode receber a bênção. Quando o anjo vai medir, ele assusta de novo. Ele fala, o que você assustou? É porque a voz é feminina, mas é o seu filho que está orando, aquele que fez o trabalho certinho, aprovado segundo os padrões celestiais. Ora, se é meu filho que cumpriu o padrão celestial e fez todo o trabalho, o que você está me perguntando? Paga, entrega a bênção, porque os perfeitos podem receber a bênção, mas os perfeitos são só aqueles que creram e por isso estão vestidos de Cristo. E quando você ora, Deus não vê você orando, Ele vê aquele que cumpriu o trabalho para que você receba de graça a recompensa. Isso traz fé no seu coração. Isso é o Evangelho, isso é ser justo pela fé, sem merecer. Somos filhos de Abraão quando nós cremos
e participamos das suas bênçãos. Os irmãos do louvor podem subir. Estou encerrando. Qual que é essa? Lucas capítulo 13. Mas eu já mandei o pessoal subir. Lucas 13, 10. Olha o que a Bíblia diz. Estou encerrando mesmo. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Preste atenção, essa mulher estava endemoniada. Ela não estava doente, ela estava com demônio de doença. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi, ou o seu jumento, para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado? Esta filha de Abraão, irmão, essa mulher era filha de Abraão? Não, ela estava endemoniada. Mas agora, Jesus está falando que ela é. Aconteceu alguma coisa aqui. E eu vou te contar o que aconteceu. Ela creu, porque ela estava ouvindo a pregação. E aí Jesus chama ela de filha de Abraão. Essa filha de Abraão, em que Satanás trazia presa por 18 anos. Sabe, os médicos podem dar um certo nome para a enfermidade daquela mulher, mas a Bíblia diz que era um espírito de enfermidade. Ela não conseguia ficar ereta, não reconhecia as pessoas. 18 anos ela não podia olhar na face de ninguém. E o Senhor estava ali ensinando na sinagoga, diz a Bíblia. E depois que ela está ouvindo a pregação, a fé brotou no coração dela. Quando ela creu, olha para cá, quando ela creu, ela chamou a atenção de Jesus. Por 18 anos talvez ela sofreu, chorou, mas nada aconteceu, porque o que chama a atenção de Deus não é lágrimas, o que chama a atenção de Deus não é sofrimento, não é lamúria, não é autopiedade. O que chama a atenção de Deus é fé. É quando você me escuta falando da justiça de Cristo, você fala: se é assim, eu tenho chance de receber, ué, então eu creio. Eu conversei com um irmão no jejum passado, sem ser nesse último que acabou, o outro. Ele é de uma outra igreja, ele veio nos visitar, um senhor de idade. Ele me procurou chorando no final, e ele falou: pastor, eu sou crente há 38 anos, eu sou um servo de Deus, eu sou correto, eu sou dizimista, eu não faço nada de errado, eu sirvo a Deus com toda intensidade. Por que até hoje eu não consegui orar em línguas? Eu falei: porque o Senhor é bom, crente bom, dizimista, correto. O Senhor está tentando merecer. Só que eu tenho que te contar para o Senhor não é. Eu tive que desconstruir. Quando ele entendeu que não prestava, eu falei: então só tem um jeito, se o Senhor receber de graça, sem merecer, crendo. E ele ficou me olhando, pensando: será que eu creio? Eu dou um tapa na cara dele. Ele falou: então eu quero. Eu entendi. E eu pus a mão na cabeça dele. 38 anos. Imediatamente ele começou a orar em línguas. É porque o senhor é um pastor. Eu disse: não, para com isso. Foi a fé dele. A fé dele. Essa mulher estava doente por 18 anos. Na hora que ela creu, Deus falou: eu só estava esperando isso. Eu já queria te curar há 18 anos. Eu estava esperando você crer. Quando ela creu, ela chamou a atenção para ela.
Deus, eu sinto no meu coração, Deus quer abençoar muitas pessoas aqui hoje, pessoas que talvez estão sofrendo há anos, porque você está tentando merecer, mas o Senhor está falando, eu quero só que você creia e receba o salário de graça, eu quero só que você creia e receba a cura de graça, a prosperidade de graça, a libertação de graça, como essa mulher que foi abençoada, porque é filha de Abraão, porque creu. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus, que gera fé no seu coração. Quando nós cremos que o Senhor é a nossa justiça e não nós mesmos, e nos achegamos confiados, não na nossa obediência, não na obra, não porque eu ajudo alguém, mas unicamente crendo no favor imerecido. Nessa hora, eu recebo como um filho de Abraão. Eu quero convidar você a ficar em pé. Se você deseja receber algo de Deus hoje, eu estava ouvindo um irmão, achei legal a música dele, ele faz um poema antes de cantar, e ele encerra o poema falando: graça é o favor de Deus, merecido por Jesus. Ele só olhou do outro lado, e é verdade, graça é o favor que nós recebemos imerecido, mas merecido por Jesus, porque Jesus trabalhou, Ele merece, amém? Nós não trabalhamos, só podemos receber de graça. Você não merece casar, não merece casar com uma pessoa de Deus, abençoado, próspero, você não merece ser um líder frutífero, você não merece ter um salário abençoado, não merece que a sua empresa prospere, você não merece cura, você não merece dons, nós não merecemos nada, porque para merecer, lembra, não adianta fazer um pouquinho de coisa boa, para merecer não adianta fazer muita coisa boa, para merecer, teria que ter guardado 613 mandamentos, desde o dia que nasceu, até o dia que morreu, sem falhar nenhum. Então, por que você está tentando? Por que você não se abre para receber de graça? Por que você não diz apenas que, Senhor, hoje eu estou entendendo, eu reconheço que eu sou um servo inútil, e eu não seria capaz de ser curado, abençoado, casado, próspero, liberto, se não fosse de graça. Por mais que eu tente, seria incompetente. Eu estou entendendo que tentar cumprir as condições é rejeitar a sua obra, é tentar dizer que o trabalhador, o filho trabalhador, foi incompetente, eu preciso dar uma ajuda para Deus terminar o serviço. Mas lá na cruz ele falou: não tente, você não pode, não tente, eu já fiz, está consumado, pode vir receber o salário. Eu não sei o que você chegou aqui precisando, o que você precisa, o Senhor já fez, Ele quer que você receba de graça, Ele já pagou o preço necessário. Eu quero que você feche os seus olhos e erga a sua mão para o seu Pai. Eu quero orar por você. Eu quero que você fale para Ele: Senhor, eu vim receber de graça, eu reconheço que eu não mereço, me dá, e pede o que você quer, pode pedir, me dá de graça, me dá essa cura, me dá essa libertação, paga essa dívida para mim, me dá esse dinheiro que eu preciso, esse casamento que eu anseio, tira essa maldade do meu coração, cura essa situação na minha alma, me ajuda, pede. Senhor, nós nos achegamos nessa noite, como aquele que não trabalhou, porque mesmo que tivéssemos trabalhado,
Reconhecemos hoje que o nosso trabalho seria insuficiente, porque somos servos incapazes. Mas o Senhor é aquele que se fez servo no nosso lugar, aquele que trabalhou no nosso lugar, aquele que fez o trabalho que nós não podíamos fazer. E agora a gente vem aqui receber a cura, receber o milagre, a libertação, a salvação, a bênção, confiado no que o Senhor trabalhou. Nós recebemos de graça, foi pela graça, e nós somos os filhos de Abraão hoje, porque o único mandamento que o Senhor quer de nós é que nós creiamos. Libera fé hoje neste lugar, que haja pessoas crendo neste lugar, que haja milagres acontecendo neste lugar. Enquanto nós cantamos uma canção, erga suas mãos e receba de graça o que você precisa hoje, agora mesmo, como filho de Abraão, em nome de Jesus. Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministériodapalavravideira@gmail.com.